profeta Isaías, conhecido como messiânico, a qual ele veio anunciar a vinda do Messias, anunciar o Salvador deste mundo, desta terra. E ele, como um homem que não tinha aparência, porque o povo de Israel esperava que viesse algum rei de algum trono que era estabelecido na nação de Israel. Ele não tinha formosura e foi homem provado em muitos trabalhos. E nós sabemos que o messiânico está falando do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele anunciou essa palavra há cerca de 700 anos antes de Jesus Cristo vir à face dessa terra. Certa vez, Jesus já estava na terra e ele disse para o seu discípulo que era necessário passar por Samaria. E chega lá, ele encontra uma mulher samaritana que vai tirar água do poço. E ali Jesus começa a evangelizar aquela mulher. E ela disse que quando viesse o Messias, tudo aquilo que Jesus tinha falado para ela iria se cumprir. Mas Jesus disse para ela: eu sou, eu que falo contigo. Porque eles não acreditaram que o Messias ele vinha de uma geração pobre, vinha de Nazaré. Certa vez alguém foi chamar Natanael, Filipe foi chamar Natanael, que estava sentado debaixo de uma sombra de uma árvore, e ele disse: nós encontramos aquele que o profeta Isaías profetizou. E Natanael perguntou para ele: de onde ele é? Ele é de Nazaré. Porventura pode vir coisa alguma boa de Nazaré? E Filipe disse: vem ver. E quando ele teve um encontro com Jesus, Jesus disse para ele que viu ele sentado debaixo de uma árvore. E ele se admirou, porque Jesus começou a revelar algo profundo. E nessa palavra, nós sabemos que o Salvador da humanidade, ele já esteve nessa terra há cerca de 2023 anos atrás. Ele esteve nessa terra. Essa palavra do profeta Isaías se cumpriu, que o Messias ele veio a essa terra e um dia irá de voltar para buscar a sua igreja, para buscar os lavados e o remido pelo sangue do Cordeiro. Mas enquanto a igreja do Salvador estiver aqui na terra, aqueles que têm o conhecimento e a visão das Escrituras Sagradas, eles sabem que a missão da igreja é anunciar o Evangelho, é proclamar esse Evangelho, a palavra do Deus Todo-Poderoso. Mas nós lemos no primeiro texto que o profeta ele vai declarar quem deu crédito à nossa pregação. Muitos não estão dando crédito à pregação do Evangelho, mas nós que pregamos a palavra, nós não estamos preocupados com isso. Nós estamos preocupados de pregar o Evangelho, para encontrar alguém que dê crédito ao Evangelho. No meio de 100, se encontrarmos um, nós não perdemos tempo. E mesmo se ninguém der crédito, nós não estamos perdendo tempo, porque a palavra do Senhor
ela só tem dois objetivos na face dessa terra. O primeiro objetivo é para salvar e o segundo é para condenar. Disse-lhe Jesus: quem crê será salvo, mas quem não crê será condenado. Então a mensagem do Evangelho tem esses dois objetivos na face da terra. Por isso que o próprio profeta vai dizer, no capítulo 55, verso 11, eu sempre falo esse texto: assim como a chuva cai do céu e emana a terra, a chuva para lá não voltará. E o Senhor diz também assim: a minha palavra, a qual está sendo enviada, ela não volta vazia, antes que venha cumprir um resultado. Então a palavra, ela não volta vazia. Nós não estamos aqui perdendo tempo. Nós estamos aqui trabalhando, anunciando o Evangelho. Nós estamos aqui como amigo de vocês para despertar vocês que ouvem, que está ao alcance dessa mensagem. O Senhor, Ele veio e Ele irá de voltar. Ele fez 1001 maravilhas na face da terra. Ele abençoou muita vida, muitas almas. Ele fez muito milagre. E uma certa vez ele estava dando o seu último sermão depois que ele ressuscitou. Depois que ele ressuscitou, ele ficou há cerca de 40 dias ainda na face dessa terra, dando as últimas instruções dos seus discípulos. E ali apareceram dois anjos do lado do Senhor, um à sua esquerda, outro à sua direita, e começou a levar Jesus Cristo assunto aos céus, lentamente. E aquele povo, a cerca de 500 pessoas, a qual Jesus estava ali dando o sermão, eles ficaram com os olhos atentos aos céus, e aqueles varões disseram: varão Galileu, por que olhais para esse Jesus, a qual para o céu está indo? Ficai sabendo, da mesma forma que ele está indo, ele irá de voltar para buscar a sua igreja. Agora o tempo cabe ao Senhor. Agora o tempo cabe a Ele, não cabe a nós. Já tem 2023 anos que aconteceu isso. E nós vemos, como foi falado nesta tarde, que os sinais da vinda do Filho de Deus está se aproximando a cada momento, a cada segundo. Mas o povo não se desperta para servir a Jesus Cristo Nazareno. O povo não se desperta para se achegar a Ele, para se entregar a Ele, de corpo, alma e espírito. O Senhor não está querendo pessoas que dizem que tem Jesus no coração de hipocrisia, não. Ele procura os verdadeiros adoradores, porque a sua palavra diz que Deus é Espírito, e importa que os que adorem a Ele, adorem em espírito e em verdade. Ele procura as ovelhas perdidas na casa de Israel. Por isso que ele envia a sua igreja para anunciar a sua palavra. Nós não sabemos o que irá de acontecer ao dia da manhã, ao dia de hoje. O que importa é que nós temos que reconhecer Jesus Cristo enquanto é tempo, porque o tempo é hoje, a hora, o momento é agora. Muitas pessoas dizem que não está preparado, mas Jesus está preparado para receber. Em sua palavra ele vai dizer: vinde como estáis, porque aquele que começa a boa obra, ele irá de aperfeiçoar. É ele que faz a obra na nossa vida. Quando nós demos crédito à mensagem, o Evangelho, ele começa a trabalhar. Quando nós começamos a conhecer, a entender as Escrituras, porque em João 8,32 ele vai dizer
Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecer a verdade é conviver com ela. É as Sagradas Escrituras. No Evangelho de João 14, verso de número 6, o Senhor diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o único caminho, Ele é a única verdade, Ele é a única vida. Aleluia! Eu vi uma vez uma mulher dizendo que todos os caminhos levam a Deus, mas isso é mentira. Só Ele leva a Deus. Só Ele é o caminho. Só Ele é a verdade. Só Ele é a vida. E ninguém consegue chegar a Deus a não ser pelo intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que muitos rejeitam, sabe por causa de quê? Porque o Evangelho é renúncia. O Evangelho é renunciar pecado, é renunciar as coisas que é errado. O Evangelho, a palavra, é para nos doutrinar, para nos ensinar, para nos instruir, para nos redarguir em todo o caminho da justiça. O Evangelho é a palavra que é justa. O Evangelho nunca está do lado daquilo que é errado, nunca está do lado daquilo que é pecado. Não, o Evangelho está sempre do lado das coisas certas e das coisas justas. Certa vez, chegaram para Jesus, e Jesus olhou para eles e disse: quem de vós me acusa de pecado? Quem de vós pode me apontar de pecado? E eles não puderam acusar a Jesus Cristo Nazareno. Por quê? Porque as obras do Senhor eram obra boa. Porque Jesus sempre foi santo e sempre será. Ele sempre praticou as coisas boas. E nós vemos o seguinte, que tem pessoas que odeiam crente, que odeiam Jesus Cristo, como se Jesus tem alguma coisa a ver com o problema da vida dela, ou da vida dele. Não tem nada a ver não, irmãos. Aleluia! Cada um tem o seu livre-arbítrio de escolha. Mas fique sabendo que o Senhor, Ele irá de julgar todos aqueles que negam a Ele, todos aqueles que rejeitam a Ele. O Senhor, Ele ama qualquer ser humano na face da terra. O maior vil pecador, Ele não deixa de amar, mas Ele não pode salvar se o pecador não se arrepender dos seus pecados. Mas salvar da onde? Ele disse em sua palavra, aleluia, que Deus amou o mundo de tal maneira para que todos que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Perecer aonde? No inferno. É isso que Ele quer, que o ser humano acredita nele, sirva a Ele. E Ele quer fazer a obra, é perecer no inferno. O inferno existe, e todos os dias morrem pessoas que vão direto para lá, morrem pessoas também que vão ser salvas, que é salva, porque nunca negou a fé. Jesus, Ele disse: mesmo tendo pouca força, não negaste o meu nome. Aleluia! É isso que Ele procura na face dessa terra. Ele está anunciando essa palavra para te dizer que, independente das circunstâncias da vida, da luta, da correria da vida, nós temos que ter o carimbo, o passaporte para a vida eterna, garantindo com o Senhor e Salvador Jesus Cristo, dando o nosso coração, a nossa vida, o nosso corpo para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazareno. Mas para isso precisa de arrependimento. A primeira palavra que Jesus ele pregou e dizia: arrependei-vos dos vossos pecados. Arrependei-vos porque é chegado o reino do céu.
E tem muitas pessoas que batem no peito e dizem que não tem pecado, porque ele acha que pecado é só aquele que mata, aquele que rouba, aquele que estupra, aquele que, né, faz tantas coisas, faz tráfico, trafica, é ladrão. Não. A palavra dele diz: se só de dizer que não tem pecado, é mentiroso e nele não há verdade. Aleluia. E é por isso que nós temos que entender, que temos que compreender que Jesus, ele veio oferecer ao ser humano a transformação, a mudança. Ele veio oferecer ao ser humano a salvação da vida eterna. Por quê? Porque nós somos eternos. O crente ou não crente, ele é eterno. O inimigo botou a ideologia na cabeça das pessoas, morreu, acabou nada. Nós somos criados espírito, alma e corpo. As escrituras dizem que todo espírito volta para Deus e a alma que é condenada, que é julgada. As escrituras vai dizer, Ezequiel 18, verso 4, todas as almas são minhas. A alma do Pai é minha, a alma do Filho também é minha, e a alma que pecar, esta morrerá. Nós somos criados nessa tricotomia, espírito, alma e corpo. A matéria, se nós falecemos agora, volta para o pó, volta para o barro, porque foi do barro que nós fomos criados. Tem muita gente que acha que é alguma coisa, que acha que é melhor do que todo mundo, melhor do que os outros, que acha que pode pisar em todo mundo, que acha que pode humilhar todo mundo, e na verdade é pó, na verdade é cinza. Quando cai doente na cama, fica dengoso, manhoso, porque não aguenta nada. Aleluia! Muita gente é dessa forma, mas o Senhor diz em sua palavra que ele não resiste um coração contrito e um espírito aquebrantado. Ele quer fazer morada. Por isso que Deus da antiguidade, até mesmo antes do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vir a essa terra, ele já anunciava a vinda do Messias. O profeta vai continuar dizendo no capítulo 59, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos agravados para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades é que fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Por isso que o Senhor, ele via a tua igreja. Aleluia. Não adianta você pensar que da maneira, sem a comunhão com Cristo, sem estar no caminho do Senhor Jesus Cristo, que um dia quando você morrer, você vai para o céu. Não, porque muitas pessoas acham que é boazinha demais, eu sou bom demais. Jesus, uma vez, foram chamar Jesus de bom, e ele disse, não há ninguém bom na terra, a não ser meu Pai que está no céu. E Jesus era uma pessoa muito boa, nem ele quis receber elogio. Só para você ter uma noção, o que nós temos que reconhecer é as nossas misérias, é os nossos pecados, para entregarmos a nossa vida para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Entrega, a palavra diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. O sábio Salomão vai dizer o seguinte, que há caminhos que aos olhos do homem parece um caminho perfeito, mas é um caminho que leva ele à morte. Ele parece que é perfeito. Cada um põe no teu coração que diz que tem um hobby. Meu hobby é pagodeiro, é funkeiro, é mais não sei o que, é forrozeiro. Ele tem essa ideologia na sua vida. Ele mesmo trilha o seu caminho. Outros dizem, não, vou ser bandido, vou trabalhar na boca de fumo. Eu gosto é disso. O meu hobby é futebol, eu gosto de futebol.
Porque isso é uns caminhos que as pessoas ela põe no seu coração. E há caminhos que parecem bons, mas o fim dele é caminho de morte. Mas o caminho de vida é Jesus Cristo Nazareno. Romanos capítulo 6, 23, Paulo vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito em Cristo Jesus é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A salvação é um dom gratuito. Por isso, aleluia, é de graça. É pela graça. Ninguém é merecedor. Nós lemos no Isaías 53 que ele sofreu tudo. Foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueneadores. E ele não abriu a sua boca. Ele passou, ele pagou o preço para dar oportunidade à humanidade na face dessa terra. Glória a Deus, de arrependimento, de reconhecimento. Aleluia. E ele diz em sua palavra que não é por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito. E a palavra de Deus, ela é espírito. Aqueles que crerem, aqueles que receberem a palavra em seu coração, ele vai ser bem-aventurado. Ele vai ser, aleluia, feliz, porque escolhe a melhor parte. Jesus, ele foi em uma aldeia, na casa de duas irmãs, uma chamada Marta e outra Maria. Maria, quando viu Jesus, ela se prostrou aos pés de Jesus e ficou ali ouvindo as palavras do Salvador. Mas Marta estava preocupada com tanta coisa para fazer, não estava aí nem dando importância para Jesus Cristo que estava na casa. E ela ainda teve a ousadia de dizer para Jesus que se Jesus não se preocupava que Maria estava ali porque ela tinha tanta coisa para fazer. Jesus olha para ela e diz: mulher, tu está atribulada de espírito. Maria escolheu a melhor parte, a qual não será tirada. A melhor parte é ouvir a palavra do Senhor. Aleluia, glória a Deus. É receber a palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazareno. Por isso que o Senhor é muito verdadeiro em suas escrituras. Ele diz que nesse mundo nós vamos ter aflição, mas tem de bom ânimo. Eis que ele falou e não enganou ninguém. Ele sempre foi verdadeiro com as suas palavras. Agora o inimigo que engana as pessoas, que fala que o camarada vai ter vida boa, que vai ter prosperidade. Não, Jesus sempre foi verdadeiro com as suas palavras. Ele nunca mudou e nunca mudará. É o homem que muda. É as pessoas que enganam outras pessoas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus não, ele é verdadeiro. E a palavra dele diz que aonde estiveres 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele se faz presente. E nós estamos aqui em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo para te despertar, meu amigo, minha amiga, para te dizer que você precisa se aproximar, se chegar a Jesus Cristo. Tu precisa ter um compromisso com a tua salvação. Tu precisa ter comunhão com Ele. Aleluia. Tu precisa se achegar ao Senhor. A palavra dele disse: chegai-vos a mim, que Deus chegará a vós. Aleluia, glória a Deus. E é por isso que o Senhor ele tem levantado os teus na face dessa terra para pregar a sua gloriosa palavra, a sua aleluia, sua palavra gloriosa, aleluia, na face dessa terra, a qual muitos não dão importância,
Eu tenho certeza que se eu tivesse aqui rolando um funk, um batidão, tinha um monte de piriguete aqui do meu lado, aqui dançando, sambando, rodando. A verdade é essa. Mas a palavra do Senhor, ninguém fala, esses crentes é maluco, eles vieram fazer aqui. Nós viemos anunciar a salvação da vida eterna. Mesmo que você não aceite, de uma coisa eu bem sei, nós não estamos aqui para desejar nenhum mal para ninguém, mas sim a salvação da vida eterna. Mas vai ter muitas pessoas, já tem pessoas que nós pregamos o evangelho e morreram sem salvação, que estão lá no inferno arrependidos. A um lugar onde que não tem como mais voltar atrás. Quando Jesus ele dá a declaração do rico e do Lázaro, os dois morrem no mesmo dia, o rico vai para o Hades e Lázaro vai para o paraíso. E o Senhor diz em sua palavra que ele vê Lázaro, ele grita bem alto: Pai Abraão, peça que Lázaro molhe a ponta do dedo nesta água, porque este lugar que eu estou aqui é um lugar de atormento. Abraão falou para ele: não tem como, quem está aqui não passa para aí, e quem está aí não tem como passar para cá. Tu já teve a sua vida de regalia de pecar lá na terra, não tem mais como. Foi o pior lugar que ele se arrependeu, o pior lugar que ele pensou de orar. Aleluia. Nós passamos também um trabalho dentro do presídio, no Complexo de Bangu. Muitos estão lá presos lá. E eles falam: pô, isso aqui é o inferno, pastor. Eu falei: você não conhece o inferno? Você não sabe o que você está falando. Aqui não é um lugar bom de se ficar mesmo, não, mas não se compara com o inferno. E muitos se arrependem. Muitos se arrependem de mentirinha, aceita Jesus de brincadeira, não se firma. Mas a palavra vai nos alertar dizendo: havendo feito tudo, fica firme. Fica firme. Ele vai dizer em Tiago 4,7: sujeitais, pois, a Deus, resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Obedecer à vontade de Deus, obedecer à vontade do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e toda a tentação do inimigo vai fugir de vós. Ele fala em sua palavra: buscai a Deus enquanto se pode achar, invocar enquanto ele está perto. Por quê? Porque se você não buscar a Deus enquanto se pode achar, vai acontecer um dia que não vai ter como você buscar a Deus e achar, porque o Senhor ele vai arrebatar a sua igreja. Vai ter o rapto da igreja, a igreja vai desaparecer e não vão achar. O profeta Amós vai dizer no capítulo 8, verso 11, que irão de um mar para o outro mar, de um oriente para o ocidente, buscando a palavra do Senhor e não vão encontrar. Vai haver fome nessa terra, não de pão, sede não de água potável, mas de ouvir a palavra do Senhor. E você está sendo bem-aventurado, abençoado, nesse final de tarde, entrando pela noite. Aleluia! Que o Senhor ele quer fazer a obra na tua vida. Você tem uma grande oportunidade. Nós não sabemos quando nós vamos voltar aqui. Só o Senhor sabe. Nós não moramos aqui, aleluia, mas nós viemos aqui anunciar o evangelho, porque percebemos que tem pessoas que precisam ouvir o evangelho. Você que se afastou, se desviou dos caminhos do Senhor, por causa de A, de B, por causa de fulano e bertano, não faça isso. Olha para Jesus Cristo. O homem é falho, o homem erra, mas Jesus não. Jesus ele não tem falha, não tem erro. E é por isso que ele te chama. É por isso que nós estamos aqui desde cedo anunciando essa palavra. Aleluia, para que você venha se escapar, para que você venha se salvar, porque o único Salvador é Jesus Cristo Nazareno. É Ele que salva. Nós não salvamos ninguém, nós só pregamos a palavra. E quem aceita Jesus Cristo
porque aceitar Jesus é força de se expressar. É Ele que nos aceita com todas as nossas iniquidades, maldades, com todos os nossos erros. E Ele começa a trabalhar na nossa vida, nos lapidar. Ele começa a fazer algo importante na minha e na tua vida. Ele começa a mudar o quadro, mudar a situação. Porque quando nós abrimos o coração para o Senhor, Ele começa a trabalhar poderosamente. E é por isso que Ele te chama nesta final de tarde, entrando pela noite. Aceita Ele como Salvador da tua vida enquanto é tempo. Procura um lugar para você buscar ao Senhor, uma congregação. Procura um lugar sério onde se fala da salvação, que prega a palavra da verdade. Porque muitos falsos pregadores existem. Aleluia. Mas a palavra da verdade é esta, que você precisa reconhecer Jesus Cristo Nazareno. Uma vez um amigo falou para mim, que foi criado junto comigo, ele falou que era meio ateu, não acreditava em Jesus Cristo Nazareno. E ele ainda teve coragem de falar que Jesus não paga as contas dele. Falou que Jesus dele era o dinheiro dele. Tudo bem, a pessoa fala o que ela quer, mas ela não sabe o que ela está falando. Porque muita gente está procurando Jesus que pode satisfazer a sua vontade, né? Te dar bem material, te dar um emprego, riqueza, as coisas boas da terra, onde os falsos profetas só pregam isso. Isso é uma mentira. A tua vida, a correria, o homem tem que trabalhar do suor do teu rosto. A tua vida de conquista material é através do suor do teu trabalho. Correr atrás. Aleluia. Por causa do pecado, o Senhor falou para Adão: agora tu vai trabalhar, vai comer do suor do teu rosto. Sai fora dessa conversa fiada. E tem muita gente, muitos aí enchendo igreja com essa conversa fiada, que Deus vai te dar boa vida. Não. A vida com abundância que Jesus tem preparado para mim, para você, não é nesta terra, não. A vida com abundância que o Senhor tem preparado é na vida eterna. Aleluia. Aí sim, surgirão novos céus e nova terra. Nós não vamos reinar com Jesus somente no céu. Essa terra ela vai ser queimada com fogo quando terminar tudo. E vai surgir novos céus e nova terra. E nós vamos reinar com o Senhor Jesus Cristo para todo sempre. É isso. Aleluia. A verdade é essa. Mas é melhor estar passando, né, pelas lutas cotidianas. Todo mundo tem a sua família, tem a sua luta, seus empregos, suas responsabilidades, as suas correrias. Todo mundo tem. Mas tem que ter Jesus também na casa. Tem que ter Jesus no coração. Tem que somente servir a Jesus Cristo Nazareno. Ele não dá a sua glória, não divide a glória dele com ninguém. Ele não aceita ídolo, idolatria no nosso coração, não. Nós temos que somente entregar a nossa vida para o Senhor. Certa vez, o Senhor levantou o profeta Elias, chegou na nação de Israel, e ele pregava e dizia: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se é para servir a Baal, sirva. Se é para servir a Deus, vai servir a Deus. Cocheando em dois pensamentos. O que o povo estava fazendo? O povo estava querendo o mundo e estava querendo Deus. Estava servindo o diabo e servindo a Deus. E no dia de hoje não é diferente. O povo está servindo o adversário, a criatura, idolatrando homens, idolatrando coisas, ídolos no coração, times no seu coração, cheio de idolatria. Aí depois quer servir a Deus. Eles querem sentar na mesa do Senhor e na mesa dos demônios. E Jesus disse que não tem como servir a dois deuses.
Vai agradar um e vai aborrecer outro. E nós viemos aqui anunciar somente um Deus que a humanidade toda precisa servir. Não querem, mas a realidade que precisa. Não aceitam, mas a realidade que precisa. Porque depois que fechar os olhos, vestir o paletó de madeira, meu irmão, já era. Hebreus 9:27 vai dizer: é dado o homem morrer uma vez só, e depois disso segue-se o juízo. Então a palavra do Senhor é essa. A mensagem do Senhor é essa, para essa comunidade. Que Deus abençoe a tua vida, a tua família, a tua casa. E você ainda venha ter a oportunidade. A maior oportunidade é hoje. É hoje que é a maior oportunidade. Se você quiser receber uma oração, se você quiser entregar a tua vida para Jesus, nós estamos aqui te esperando de braços abertos. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Maravilha, hein?